Vamos abrir as nossas Bíblias, a Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, para lermos do verso 25 ao verso 32. Efésios, capítulo 4, o verso 25 ao verso 32. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e vem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Oremos. Pai, agora que lemos a palavra, rogamos ao Teu Espírito que nos dê a iluminação necessária para compreendermos esta verdade e assim sermos edificados nesta palavra. É o que rogamos em nome de Cristo. Amém. Nós estamos tratando aí sobre o tema a edificação da igreja. É o que Paulo tem trabalhado aí no final do capítulo 4. O apóstolo inicia então aqui uma nova sessão na sua epístola. Na primeira parte da epístola, ele trabalhou os preceitos eternos da salvação, aquela parte teológica de como ocorreu a salvação, o chamado dos eleitos. Um chamado à renovação é o que acontece agora nessa segunda parte da epístola. Essa renovação implica uma mudança completa no nosso ser. Um desmembramento do mundo ao qual havia anteriormente servido e uma adesão completa a Cristo, seu novo Senhor e Salvador. Conforme as próprias palavras de Paulo, isso é um despir-se do velho homem e um vestir-se do novo homem. Efésios 4, 22 e 24. O desejo do apóstolo Paulo é: desfaçam o velho modo de vida e adotem o novo modo de vida. Ele vai então contrastar essas duas formas de disposição e conduta de vida. Como vamos crescer em Cristo em todas as coisas? A partir deste verso, até o final da epístola, Paulo irá nos dar a resposta de como obter crescimento em Cristo. E isso ele vai fazer de maneira prática, apresentando situações que correspondem à nossa vivência, ao nosso dia a dia. Paulo então declara: vocês não aprenderam de Cristo para continuarem vivendo segundo os procedimentos dos gentios. Paulo diz que agora o nosso modo de vida é diferente, é distinto. Ao aprender de Cristo e a Cristo, o nosso viver deve ser diferente dos gentios. Os efésios, então, precisavam viver de conformidade com o Evangelho de Cristo. Nada menos que a necessidade de uma mudança radical em sua perspectiva mental e forma de vida. Uma transformação completa, total da pessoa, em todos os aspectos. O apóstolo contrasta com a forma anterior de vida
Efésios 2, 2 a 3 e 4, 17 a 19, 5, 8 e 14. E essa forma anterior de vida deveria cessar. Ele diz assim: vocês se portavam, e vocês não devem mais conduzir-se dessa maneira, portar-se dessa maneira. Isso deve ser abandonada. A perspectiva de Paulo é um chamado a cada cristão para que ele consiga visualizar como ele se portava, como ele vivia, e ele usa palavras duras. Ele aponta essa realidade anterior de forma muito dura, para que então o cristão perceba o que ele deve abandonar ou despir-se, como nós nos tornamos limpos, retirando as roupas sujas e lançando fora. Assim Paulo deseja que no despir-se o cristão lance fora e se torne limpo, e abandone aquilo que antes era imundo, que fazia parte da vida pecaminosa. Esse é o desejo do apóstolo. Ele nos convida então a essa mudança na nossa vida, no nosso portar-se. Em primeiro lugar então, o apóstolo fala de deixando. Acompanhe comigo o verso 25. Por isso, deixando. Algumas atitudes práticas devem acompanhar o cristão quando revestido do novo homem. E é isso que Paulo passa a dizer agora. O que você deve deixar? Eu já falei aqui anteriormente sobre isso. O cristianismo não é composto de uma série de nãos. Eu não posso isso, eu não posso aquilo. Não é isso que faz o cristão. O cristão, ele é feito de um sim. Um sim que ele diz à pessoa de Cristo. Ao declarar sim à pessoa de Cristo, o não naturalmente fará parte da vida dele. Não é algo imposto pela religiosidade, não é necessário a presença pastoral para que se realize aquele ato. É algo natural, que faz parte da vivência do caráter transformado. Aqui o apóstolo Paulo lista algumas das situações que o cristão deve tomar. O que ele deve deixar? Primeiro, a mentira. Deixando a mentira. E como é difícil. Por natureza, somos mentirosos. Desde Adão e Eva, os nossos pais, somos mentirosos. Aprendemos a mentir ainda antes do nascimento. Abra sua Bíblia no Salmo 58, versículo 3. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. O salmista declara que basta nascer. E quando nascemos, a nossa impiedade já proferimos mentiras. Nós, por natureza, somos mentirosos. Então Paulo nos convida a deixar. Meu querido, eu não estou falando aqui de uma ação mágica. Não é fechar o olho e quando você abrir o olho você não é mais mentiroso. Não existe um remédio que você possa beber. Paulo diz que você precisa tomar uma atitude prática de deixar, de abandonar, lançar fora, despir-se da mentira. Deixando a mentira. O primeiro passo para essa transformação é abandonar. Claro que essa lista não será exaustiva, senão passaremos todo o ano de 2016 listando os nossos pecados. Ela é parcial, ela é pontual e aponta algumas situações da nossa vida. Mas ela é muito mais ampla. O que você precisa entender é que você precisa abandonar, deixar de lado e não praticar mais aquilo que Paulo está dizendo não faz mais parte do seu viver, porque agora você é um novo homem. Deixa a mentira, ira, o furto, palavras torpes, amargura, cólera, gritaria, blasfêmias e malícia.
cada uma delas tem um porquê especial. Irar-se é natural. Nós nos iramos com a corrupção, nos iramos com a falta de apoio para o pobre e o necessitado. O que o texto declara é a ira fora de controle. Observe comigo agora lá em Efésios, o capítulo 4, o que Paulo declara no verso 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. É uma ira prolongada, uma ira que domina, uma ira que perde o controle. É aquela ira do Pato Donald, sabe? Quando ele fica vermelho e quebra a casa toda. É essa ira. Irar é um sentimento humano. Dominar-se pela ira é pecaminoso. Não deixe a ira tomar conta da sua vida. Deixa de lado o furto, apropriar-se daquilo que não lhe pertence, tomar para si o que é de outrem. Paulo diz: deixa isso de lado. Nós furtamos de muitas maneiras. Nós furtamos em várias situações. Constantemente e diariamente tomamos o que não nos pertence. Isso acontece quando você, por exemplo, deixa de dar a Deus aquilo que lhe é devido. Quando Ele ordena que você deva dizimar e ofertar conforme estiver proposto no coração, é claro que nós usamos um parâmetro do Antigo Testamento parcial, que se analisarmos o Antigo Testamento à risca, a ordem em toda a lei é que cerca de 27% a 30% deveria ser o total dos dízimos obrigatórios. Nós só tomamos os 10%. Isso é só um parâmetro, porque o preceito mais amplo, contido no Novo Testamento, cada um dê conforme estiver proposto no coração. Não é o quanto você dá, é o como você dá. Com um coração sincero. É isso que importa a Deus. Porque mesmo que todos nós tomemos a decisão de não mais dizimar nesse gasofilácio, isso não fechará as portas da igreja. Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Mas o que faz com que haja benefícios na arrecadação dos dízimos não é a quantidade, é o coração. E quando você dá com o coração correto, você verdadeiramente adora a Deus. Então às vezes nós roubamos assim, roubamos no troco, roubamos no tempo que deveríamos cumprir no nosso trabalho e não o fazemos. Nós furtamos. Paulo diz: deixa isso. E as palavras torpes, o apóstolo declara no verso 29: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não é aquelas que você acha que é politicamente correto. Ele diz: nenhuma deve ser dita, nenhuma deve sair da sua boca. A palavra torpe aqui, você não deve reduzi-la aos palavrões, porque Jesus mesmo usou alguns da maneira correta. Ele disse que os fariseus eram raça de víboras, chamou alguns de cães. Ele mesmo xingou. O xingamento, claro, tem um aspecto ruim quando ele usa palavras de baixo calão que denigrem e humilham o próximo. O que Paulo está falando aqui é a palavra torta, é a palavra que muda as coisas, que denigre o outro. Essa é a palavra que ele está dizendo, não deve sair da boca. Amargura, um coração amargurado que não perdoa, que não compreende o outro. Paulo declara assim: nem a amargura, olha o verso 31, longe de vós toda amargura, de toda espécie. Não deixe o seu coração ficar amargo. A cólera, aquela vontade de matar o outro, de destruir o outro, a gritaria,
E aqui não é só falar alto, mas são aquelas expressões que são ditas para todo mundo ouvir, a fim de destruir o outro, de magoá-lo, feri-lo. As blasfêmias, falar contra Deus, contra a sua obra, e a malícia. Aquele que age maliciosamente, tirando proveito do que é feito ou dito, utilizando de forma errada as situações. Não, essas coisas devem ser deixadas. Não fazer parte do procedimento. Paulo diz que você não deve viver, não deve praticar e deve se afastar. No verso 31 ele diz: longe de vós. Primeiro ele diz que você deve deixar. Lá na frente, quando ele continua trabalhando essas situações, ele diz assim: isso deve estar longe de vocês. Não deve nem estar próximo. Não deve sequer ser mensurado como algo possível na vida de vocês. E ele declara que agir assim contraria o Espírito Santo. Na leitura que fizemos hoje, a primeira epístola aos Coríntios, o capítulo 3, o apóstolo declarou que somos templo do Espírito Santo. É onde o Espírito habita. E aqui no texto de Efésios, então, Paulo diz que toda vez que nós não deixamos, nem colocamos longe essas situações, o Espírito é entristecido. Portanto, isso aqui não é só uma situação relacional. Apesar de Paulo dizer assim, diga a verdade ao seu próximo, não roube do outro, mas trabalhe para ajudar o necessitado. Ele está pensando em um aspecto comunitário, sim. Relacional, sim. Mas vai muito além disso. Não é só porque eu quero o seu bem e o meu bem. É porque o próprio Espírito de Deus está entre nós. Nós estamos constantemente perdendo a noção da presença de Deus. Ele está entre nós, no nosso meio. E Ele é santo, santo, santo. Claro que o Espírito não se entristece, porque Deus é imutável, Ele não muda, Ele não tem variação nenhuma no ser dEle. Ele é autossatisfeito em si mesmo, completo nele mesmo. De nada ele depende nem precisa de coisa alguma. Mas aqui Paulo está registrando a palavra de Deus a nós, para que possamos compreender. Ele declara então que há tristeza em Deus, não verdadeira e real, porque Ele não entristece, nem se alegra. Ele é pleno e completo nele mesmo. Mas isso diz respeito a mim, que o que eu faço é contrário àquilo que Ele quer que eu seja. Portanto, a tristeza deve ser algo perceptível a mim. A mim. E eu devo saber que se eu não deixar, e não deixar essas coisas longe de mim, Ele com certeza não aprovará o meu procedimento. Como vimos semana passada, despir-se do velho homem significa vestir-se do novo homem. Mas é um processo que nós denominamos na teologia de santificação, que possui dois aspectos, um imediato e um progressivo. Ora, o imediato nos é dado em Cristo, o progressivo é exigido de nós, os crentes, de cada cristão. E é nesse aspecto que Paulo está dizendo, então deixem que esteja longe de vocês todo esse proceder, para que o Espírito não seja entristecido. Aquele Espírito que habita em vocês, que está presente em vocês. Ele não está na igreja, no templo, ele não está no pastor, na denominação, ele não fica no ar, ele está presente em cada crente. E essa ideia que nós precisamos ter dele habitando em nós, para nos libertarmos de
toda impureza e lançarmos fora tudo aquilo que o ofende e que machuca a santidade do ser dele. Paulo então chama algo muito sério, que é expurgar da nossa vida tudo aquilo que ofende ao Espírito Santo. Em segundo lugar, então, entristecendo o Espírito Santo. Uma forma de entristecer o Espírito é ignorar que pertencemos a Ele. Ora, se eu não deixo alguma coisa por alguém, essa pessoa está recebendo de mim a mensagem de que ela não é digna de mim. Se Paulo diz assim, deixa a mentira, e é difícil porque ela está apegada a nós, o furto, a ira, a malícia, e algumas vezes essas coisas se tornam deuses na nossa vida, controlam a nossa vida. Então alguém chega e diz assim, agora pastor, eu menti a minha vida toda, desde que eu nasci, e a minha vida toda é uma mentira, eu vou ter que me retratar? Eu não vou fazer isso. Não vou abrir mão da minha identidade pessoal, daquela que eu construí com tanta luta, com tanto ardor, da história que foi elaborada. E se eu deixar a mentira, vão descobrir. A primeira maneira pela qual você entristece o Espírito é quando você diz para ele assim, Espírito da verdade, eu prefiro a mentira do que você. E você se apega a ela. Quando você diz assim, Espírito Santo, que desde a criação trabalha, e até hoje o Pai trabalha, e diz assim, eu não vou trabalhar, mas eu vou continuar roubando o que é do outro, eu não vou parar de tirar o que é do outro. Você está dizendo, eu não quero o Espírito, eu não pertenço ao Espírito, eu pertenço a essas coisas, eu estou preso a elas. E assim você o entristece. Porque Paulo diz, deixa longe de vós isso. Apeguem-se ao Espírito. Apeguem-se ao Espírito. Por isso é uma atitude dupla. É preciso deixar e ser cheio do Espírito. Isso não é fácil. É negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. É deixar pai, mãe, irmãos e tudo que você tem para segui-lo. Isso não é fácil. Deixar o pecado não é fácil. Isso entristece o Espírito. Porque domingo a domingo o Espírito pela palavra nos chama ao abandono do pecado. Mas nós não lançamos o pecado fora. E há 3 formas que isso acontece. Alguns negam. Não, eu não tenho pecado. Segunda forma, eles guardam o pecado dentro de uma caixinha bem pequenina e escondem lá dentro do coração os pecados secretos e fingem que não tem pecado. E a terceira é a mais cruel de todas. Deliberadamente, finalmente assumem a apostasia e vivem no pecado, negando o Espírito Santo. Para esses não há salvação e estão condenados definitivamente, porque blasfemaram contra o Espírito Santo. Ou você deixa o pecado, ou você o abandona, ou você o segue. Mas você não pode viver com o pecado e o Espírito Santo. Os dois se excluem um ao outro. Entristecer o Espírito, então, em primeiro lugar, significa não pertencer a Ele. O Espírito Santo habita em nossos corações. Olha o capítulo 2, verso 22 de Efésios.
Efésios 2:22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O Espírito Santo habita em nós. Como lemos esta noite, 1 Coríntios capítulo 3, o verso 16 e 17, e também 1 Coríntios capítulo 6, o verso 19, leiamos, capítulo 6, o verso 19 de 1 Coríntios. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você precisa ter consciência da presença do Espírito. E eu vou dar uma dica para você, para que você consiga ter essa percepção, para que ela seja diária, constante, real. Teoricamente, eu sei que vocês acreditam nisso, mas real e diariamente isso é difícil. Sabe uma maneira? Você precisa compreender quem é a terceira pessoa da Trindade, seus atributos, as suas características. Segundo, você precisa adorá-lo diariamente, louvá-lo, bendizer-lhe o nome, prestar-lhe culto. Só assim você vai ter uma percepção da presença do Espírito Santo em você. Ele não é algo impessoal, ausente, ele é real e está em nós. Mas enquanto você não entender isso, você vai se apegar ao pecado, porque o pecado para você é algo real, que está arraigado a você desde o dia em que você foi concebido no ventre da sua mãe. E Paulo então declara: deixa o pecado e vivam a plenitude do Espírito Santo na vida de vocês. Senão não haverá como abandonar o pecado e viver em santidade. Esse Espírito, ele opera em nós a regeneração, a santificação. Você quer nascer de novo, ser gerado de novo? Você quer viver em santificação, separado do mundo e do pecado? Você precisa do Espírito Santo. E a falsa compreensão da igreja hoje sobre a pessoa do Espírito tem impedido que a igreja deixe o pecado e viva na presença de Deus. É entristecer o Espírito, é agir contrário a Ele. Se devemos deixar, como disse o apóstolo, as práticas de outrora, devemos viver em conformidade com o Espírito que é santo. A palavra santo nas Escrituras tem uma ideia de separar-se para um propósito especial. Então, não é aquela ideia mundana de santificação, é ficar paradinho, sem fazer nada. Santificação nas Escrituras é a ideia de que eu me separo daquilo que antes era pecaminoso. Lembra que Paulo disse que outrora vocês faziam o pensamento maligno de vocês, do Deus deste século, do príncipe deste tempo, mas agora vocês vivem para Deus. Essa é a distinção. Então, quando nós pensamos em agir a favor do Espírito, é viver em santidade, separar-se para Deus, viver para Deus, de acordo com a vontade de Deus. Essa é a distinção. Não é simplesmente seguir regras litúrgicas e religiosas, mas é uma disposição interna voltada para a própria pessoa e o ser de Deus na sua lei. O Espírito habitando em você fará isso na sua vida, porque Ele é um Espírito Santo, Ele é um Espírito que é separado para o próprio Deus. Quando você lê o Evangelho de João, isso é claro. Jesus declara que Ele e o Espírito santificam e glorificam o Pai. Eles, a segunda e a terceira pessoa da Trindade, vivem para a glória do Pai. Isso é santificação.
Santificar-se é viver para a glória de Deus, com o propósito de servi-lo, amá-lo, glorificá-lo. Esse é o chamado. Por isso Paulo diz: nós devemos deixar o pecado, não entristecer o Espírito. Viver para o Espírito, na santificação proveniente do Espírito. Para então, em terceiro lugar, viver alegrando o Espírito Santo. Ora, se viver no pecado entristece o Espírito, ele nos exige então agora que alegremos o Espírito. Se as atitudes ímpias entristecem o Espírito Santo, espera-se do cristão o contrário no proceder. Vivemos para agradar o Espírito Santo de Deus. Vamos ver isso no texto lá de Efésios, no capítulo 4. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira e gritaria, blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Toda vez que ele fala algo negativo que você deve abandonar, é acrescido algo positivo que você deve realizar. O cristianismo não é asceticismo. Cristianismo não é monástico. O cristianismo envolve um mundo em pecado no qual você deve ser inserido para a transformação dele. Aonde você mentia, você deve dizer a verdade. Não dá para ficar neutro. Olha, eu não minto mais, então eu vou ficar quietinho sentado no banco todo domingo, assim eu garanto a entrada no céu. Não funciona desse jeito. Não furte. Vocês viram ele dizendo? O que tem que fazer agora? Só que não é só trabalhar. Quem furta é egoísta, quer para si. É por isso que ele tira o que é do outro. Para vencer isso, ele diz assim: agora você vai trabalhar, mas você vai trabalhar para ajudar o necessitado. Quem antes queria garear fundos, agora distribui fundos. É assim que se vence. Por isso o apóstolo Paulo declarou na Epístola aos Romanos, lá no capítulo 15: vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Ora, se quando nós praticávamos o que era mal, dávamos lugar ao diabo, ele diz: deixem isso. E o líder, o ex-pai, aquele que era príncipe na vida de vocês, vai ser abandonado. Agora vocês vão agradar o Espírito, praticando o que é do Espírito. Falem a verdade, trabalhem para ajudar o necessitado. Não sejam controlados pela ira. Resolvam tudo que vocês precisam resolver antes que o sol se ponha. E Paulo então vai orientando a se contrapor ao mal. Essa é a perspectiva de quem se despiu do velho homem e se vestiu do novo homem. As pessoas veem pela prática que ele é uma nova pessoa e dizem: fulano roubava e trabalha, mentia e diz a verdade. Ele foi transformado pelo Espírito de Deus. É notório, é perceptível, os frutos são visíveis. Essa é a chamada do apóstolo. Então, para alegrar o Espírito, é preciso viver positivamente em relação ao que ele quer de nós, falando a verdade ao próximo. Lembram do aspecto relacional? Não pode parar ali.
Não é só porque é bom dizer a verdade para o outro, é porque o Espírito se agrada disso, porque a mentira é vencida, ela é derrotada. Tratando da ira, a ira precisa ser apaziguada. Se alguma coisa trouxe ira, resolva. Não dê lugar ao diabo. Não duvide, nós não temos a teologia católica romana de que o diabo não pode estar aqui agora. Ele está aqui agora entre nós. Talvez até em alguns de vocês, porque ele estava no próprio Pedro e depois esteve em Judas. E eles eram apóstolos, andavam com Jesus. Então a gente não crê que ele não pode entrar aqui dentro, que ele está aqui entre nós, caminhando. Ele vem de rodear a terra e se apresenta diante de Deus todos os dias para acusar os filhos de Deus. Ele não pode possuir um crente, mas ele pode atormentar você. E ele diz: não deem lugar a ele. João declara que ele é o pai da mentira. Toda vez que você mente, você dá lugar para ele. Na verdade, você se torna esposa dele. Porque se a Bíblia diz que ele é o pai, você é a mãe, e tiveram filhos juntos. Como é terrível isso, né? Ele é assassino desde o princípio. Ele rouba vidas. Por isso você rouba. Você é participante com ele. Porque ele quis usurpar o trono de Deus. Porque ele quer tirar a vida dos eleitos. Ele vive para roubar, matar e destruir. E se você rouba, você é da gangue dele. E tem ele como líder e chefe. Ele é cheio de ira. E ira destrutiva. Uma ira maligna. Ele odeia Deus e tudo que se chama pelo nome de divino. E se você é dominado pela ira, você se assemelha a ele. É por isso que Paulo diz assim: não deem lugar a ele. Você quer expulsar Satanás da sua vida? Eu não vou ensinar para você mandingas espirituais, do tipo está amarrado, está não sei o que e aquilo outro. Não funciona. Isso é coisa de tolos. Alho também não espanta nem vampiro nem Satanás. O sinal da cruz muito menos. Você quer pô-lo em fuga? Pratique a verdade. Vença a ira. Trabalhe e ajude o necessitado. Tenha benignidade, longanimidade. Viva tudo aquilo que o apóstolo lista, dizendo: trabalhe para acudir ao necessitado, dizendo palavras boas para edificação, em vez de dizer o que é torpe, aquilo que denigre o próximo, destrói, mata os sonhos, machuca o coração. Jesus disse que é assassino não só aquele que tira a vida, mas que fala palavras que matam o irmão. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer assim: para mim fulano morreu. E ele passa a denegrir a imagem da pessoa, falar mal dela. Toda e qualquer situação, ele só tem coisas ruins para dizer acerca daquela pessoa. Ele literalmente mata a pessoa ela estando viva. E então Paulo vem e diz assim: não diga palavras que fazem isso, palavras que ferem, mas toda palavra que você disser seja para edificar, de acordo com a necessidade, para que venha a graça, e o diabo vai fugir. Mas às vezes o nosso esporte preferido é falar mal dos outros. Você já percebeu isso? Final de culto, então, a orelha do pastor esquenta. A gente fala da roupa do fulano, do beltrano, né? De como ele se portou no culto, do que ele fez. O esporte preferido da gente é falar mal dos outros. E ele vem e diz assim: não diga palavras torpes, palavras tortas. Diga palavras que edifiquem. Diga coisas que construam. Você já experimentou? Em vez de falar aquela palavra ferina, que vai lá no coração e magoa, falar uma palavra que constrói, uma palavra que edifica vidas.
Uma palavra que está de acordo com a necessidade e que ela traz junto de si graça na vida daqueles que ouvem. Como é maravilhoso isso! Alegrar o Espírito é viver assim, é portar-se assim. O verso 32 fecha o proceder cristão, observe comigo. Antes, sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Benignidade, fazer o bem, praticar o bem, fazer aquilo que é bom. Como é difícil, como é duro. Paulo declara também que nós temos que ser compassivos, saber aguentar, suportar, esperar, perdoando como fomos perdoados. A oração dominical apresenta essa verdade, quando diz assim: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Em outras palavras, usa o padrão que eu tenho utilizado para perdoar. O que vai acontecer com você? Ai, 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 vai doer o lombo, né? A gente não perdoa muito, a gente não perdoa amplamente, somos difíceis em perdoar. O Espírito, para ser um Espírito que tem alegria em estar presente em nós, precisa encontrar no cristão esse proceder. Portanto, deixem o proceder anterior e vivam conforme o novo proceder. Tem um exercício. 90% de vocês não vai praticá-lo. Os outros 10% vai parar na metade. Você vai pegar uma folha de caderno e vai orar hoje quando chegar em casa. E vai fazer um risco bem no meio dela, com 2 colunas. Na primeira coluna você vai dizer o que você deve deixar. Só uma coisa. E na segunda coluna você vai listar algo que você deve praticar em oposição. Então você vai pular na primeira coluna: mentira. Olha, não seja superficial não, seja autêntico. Liste a mentira. Eu disse isso, mas a verdade é esta. Na outra coluna então você deve registrar: direi a verdade. Coloca um prazo, tá? Deixa para o ano que vem. Coloca assim, para o ano que vem. Você tem aí alguns dias para poder resolver isso. Chegar no outro e dizer assim: meu irmão, ou fulano, eu menti, mas eu fui instruído pelo próprio Espírito de Cristo, que para não entristecê-lo, eu devo deixar a mentira e dizer a verdade. E eu estou hoje dizendo para você a verdade, porque eu não posso negar a você isso. É assim que a Bíblia trabalha. Lembram-se de Zaqueu, que roubava, que quando se converteu, vendeu metade do que tinha para dar aos pobres. Ele está tratando o pecado. Já que ele é ganancioso, se livra. E aí ele deu para os pobres, mas a outra metade ele foi restituir a quem ele tinha defraudado. Tratar o pecado funciona assim: você deixa o pecado e corrige o pecado. Isso é a manifestação da graça, é o testemunho do Evangelho. É notório aos homens que você se despiu e se vestiu de novo. O Evangelho é vivo, ele é eficaz, ele transforma o mundo, ele muda a história. A história de alguém vai ser transformada porque você vai decidir chegar nela e dizer a verdade. E talvez com lágrimas ele olha e diga assim: você tinha me roubado isso, e eu estou contente porque você me devolveu a vida, porque você assumiu o seu erro. Talvez você tenha furtado e tenha que devolver. O homem entrou e sentou-se nos últimos bancos da igreja. E ao final do culto procurou o pastor e disse: precisava conversar.
naquele dia crera no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mas tinha fugido para Lusiânia, depois de ter matado 2 pessoas no estado de São Paulo, era foragido da justiça. Olhando para o pastor, ele disse: e agora? O que eu faço? A lei e as escrituras exigem que você se apresente imediatamente ao delegado e confesse o seu crime e pague pelo seu erro. E imediatamente aquele homem o fez. Entrou na delegacia e disse para o delegado que tinha matado 2 pessoas e tinha fugido e estava se entregando. O delegado riu. Ele falou: é verdade, meu RG, meu nome é tal, pode procurar que você vai ver que tem um mandato contra mim. O homem foi recolhido à carceragem e em pouco tempo conduzido à justiça. E no dia do julgamento tinha uma testemunha a favor dele. O próprio delegado se dispusera a ir lá e dizer diante do juiz que aquele homem tinha mudado de vida, que havia uma disposição verdadeira no coração dele, porque ele nunca vira alguém chegar e reconhecer o erro de livre e espontânea vontade. Se você fizer isso, vai ser um exercício de despir-se do velho homem e vestir-se do novo homem. A sua consciência vai dormir tranquila. As pessoas vão ver mudança qualitativa e quantitativa na sua vida. Dispa-se do velho homem, deixando o pecado, vista-se do novo homem, praticando a justiça e a retidão em Cristo Jesus, e o Espírito de Deus alegremente se manifestará na sua vida. Curva a sua fronte, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, para que a igreja seja edificada, se faz necessário deixarmos o pecado e praticarmos a justiça e a retidão. Ora, e isso não é possível sem o Espírito Santo, que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Como ministro da palavra e dos sacramentos, eu invoco este Espírito da verdade, para que faça notória aos homens a mudança realizada por Cristo na vida de todos aqueles que ouvem esta palavra esta noite, a fim de que deixem o pecado e vivam a justiça e a retidão, e assim não entristeçam mais o Espírito e nem deem lugar ao diabo, mas vivam para o dia da redenção em Cristo Jesus. É o que nós rogamos, em o nome santo de Cristo Jesus. Amém.